Tudo bem, turma? Professor Amarildo, nós estamos trabalhando a disciplina de Química Analítica. O módulo 1 já foi definido, vamos para o módulo 2, que é a volumetria de neutralização e gravimetria. Vimos como acontece o preparo de uma amostra, vimos como acontece o processo, tá certo, de padronização dessa amostra. Agora vamos para outra perspectiva. Tá aqui. Você preparou uma solução ácida, preparou uma solução básica, tá certo? E você, tá certo, adicionou um indicador ácido e base. Tudo bem. Aí o que acontece, né? Agora vamos fazer esse processo de titulação. Retirou-se uma alíquota, tá certo? De volume conhecido, 20 ml, né? E concentração mol por litro desconhecida. Tudo bem? Adicionou-se no Alemanha e adicionou algumas gotas de fenolftaleína e observou, né, que ficou de coloração rosa. Então você sabe o volume, que é 20 ml, mas você não sabe a concentração, certinho? E o que aconteceu? Inicialmente a solução é rosa, tudo bem? Então começou a cair algumas gotas e você observa da substância ácida e você observa que ela continuou rosa. Com o passar do tempo, começou a cair algumas gotas e você observa que ela vai mudando para incolor, mas pela agitação ela volta para a coloração rosa. Desculpa, chega a determinado momento que cai aquela gota e não volta mais, ficou tudo incolor. Isso aqui é o ponto final, tá certo? Um ponto, nós chamamos ponto de viragem, tá certo? Por que que isso acontece? Então, inicialmente eu tenho o ácido e tá aqui a base. Você sabe que a ácido libera H+, e a base libera OH-. A partir do momento que vai caindo as gotas desse H+, ele vai sendo neutralizado com a hidroxila. Então, caiu um hidrogênio, neutraliza com uma hidroxila. Então, mas ela continua sendo básica. Cai outro hidrogênio, neutraliza a hidroxila, continua sendo básico. Agora, quando todas as hidroxilas reagirem com H+, tá certo? Quando todas reagirem e cair o ácido, ele muda de cor. É isso que acontece. Então, inicialmente, tá aqui, caiu uma gota, porém não mudou de cor. A partir do momento aqui, começaram a se cair mais e mais gotas, e você observa, pela agitação, ele começa a ficar incolor, mas volta, né? Por quê? Porque ainda tá básico. Contudo, quando cai uma gota, que ele muda, ele vira, ou seja, determina o ponto final, o ponto de viragem, fica para incolor, então todos os íons de hidroxila foram neutralizados por H+, e você adicionou mais uma gota de água de H+ ao ponto de viragem. Então, o ponto de viragem é quando a solução já está neutralizada, todo H+ neutralizou o H- e adicionou uma gota a mais de H+. Quando adicionou essa gota a mais de H+, o que que aconteceu? Quando você adicionou essa gota a mais de H+, então a solução que estava neutra foi para a solução ácida agora, por isso que mudou de cor. O que que aconteceu? Lembra daquela perspectiva, turma, que eu falei no início, em que fala assim, primeiro monta-se a reação do ácido e da base, daqui montada, balanceou, e o terceiro calcula o número de mols do ácido, o número de mols da base. O mol do ácido reage com o mol da base. Tudo bem. Então fica assim, molaridade do ácido vezes volume do ácido, molaridade da base vezes volume da base. Alguma dúvida? Não, professor, tranquilo. Então, vamos ver se vocês entendem. O mol do ácido com o mol da base. Número de mols do ácido, que equivale à molaridade vezes volume, equivale à molaridade ao número de mols da base, que é a molaridade da base vezes o volume da base. Meios pelos extremos. Então, molaridade da base vezes volume da base, vezes 1, que é o número de mols da base. Né? Molaridade do ácido vezes volume do ácido é igual a molaridade da base vezes volume da base. Aquele Na e Nb refere-se aos coeficientes de balanceamento. Por isso que a gente fala assim, a fórmula, para abreviar, molaridade do ácido vezes volume do ácido vezes coeficiente de balanceamento da base. É igual a molaridade da base, volume da base vezes coeficiente de balanceamento do ácido. Nesse caso aqui, ó, a concentração era meio mol por litro e o volume 0,03 litros. Qual a molaridade da base? Quando for 0,02 litros, né? Meios pelos extremos, 0,75 mol por litro.
Dentre os métodos volumétricos de análise, nós temos a volumetria de neutralização, que usa-se ácido e base, né, que foi explicado agora. Tem a volumetria de complexação, que forma-se complexos, ele utiliza o EDTA e metal, né, que é a formação desse complexo. Se você lembrar, o tipo, a hemoglobina, por exemplo, é um complexo, tá? Temos a volumetria de precipitação, que é a formação de substâncias que não são solúveis, de precipitado, né? Nós temos nesse caso os ânions, brometo, iodeto e cianeto, né? Nas suas aplicações. Nós temos as substâncias que são oxidantes e redutores, nós chamamos volumetria de oxirredução, é aquela que leva em consideração os elétrons que são perdidos, oxidados e reduzidos, que são ganhos, tá? Aí nós temos a aplicação para determinação de proteínas, aminoácidos, lipídios e açúcares, né? No caso aqui, das técnicas bastante utilizadas, aquela que usa o permanganato de potássio, que é a permanganometria. Tudo bem? Dentre a análise, nós temos os métodos volumétricos, em que nós temos o titulante, que fica na bureta, e o titulado, que fica no Elemaia. As titulações são baseadas na reação entre o analito, né, e o reagente padrão e a solução padrão. O analito é aquela que você quer determinar, ou a concentração ou a massa. A solução padrão é aquela que você sabe qual é a concentração dela e qual é a massa, tá certo? Por isso é a solução padrão, aquela que tem uma concentração ou massa conhecida, definida. E a reação química é de estequiometria, né? Você vai ver a proporção que há entre eles. Dentro desse processo de titulação, na bureta e no Elemaia. Na bureta, geralmente nós utilizamos a solução em que você sabe a concentração, e no Elemaia a solução que você quer determinar. Geralmente na bureta é a solução padrão, geralmente no Elemaia, certo? É a solução problema, tá? Em qualquer titulação, o ponto de equivalência química, experimentalmente chamado de ponto final, é assinalado pela mudança de cor da indicação ácido e base. Tranquilo, né? O que a gente não pode esquecer são isso aqui, ó, os tipos de titulação. Nós temos a volumétrica, em que envolve medidas de volume dessa solução, né? Concentração conhecida necessária para reagir completamente com o analito. Concentração conhecida, solução padrão, que ela reage de proporção estequiométrica com o analito, que é a solução problema. Gravimétrica, né, que vai diferir da volumétrica, porque ela leva em consideração a massa, né, vai levar em consideração a massa. O fato de que a massa do reagente é a medida e não o volume. Caulométrico, aquela que mede a corrente elétrica para quantificar o analito, e o espectrofotométrica, né, que leva em consideração, né, a interação desse analito com as radiações eletromagnéticas emitidas. Tudo bem? Aí vem alguns conceitos que são extremamente importantes. Nós temos a solução padrão. Que é isso, professor? Solução padrão é aquela solução em que você já tem determinado a concentração ou a massa dela, né? Ela que vai fazer com que você determine a concentração do analito. Então, refere-se a um reagente de concentração conhecida, usada para fazer análise volumétrica. Titulação é o processo de adição lenta da solução padrão sobre a amostra. Gota a gota, você vai gotejando essa solução padrão, geralmente ela fica na bureta, tá? E sobre a agitação constante até que a reação seja considerada finalizada. Ponto de equivalência. O ponto de equivalência, vulgarmente conhecido como ponto estequiométrico, é o ponto em que todo o H+ foi neutralizado pela hidroxila. Esse é o ponto estequiométrico, esse é o ponto de equivalência. Mas aqui não aconteceu a viragem. A viragem é quando muda de cor. A cor ela só vai mudar quando for ponto final. Ou seja, quando você colocou uma concentração, você adicionou a mais, de H+ ou de OH- naquela solução. Tá? Geralmente esse ponto final, geralmente é uma mudança visual que o estudante leva em consideração. Geralmente adiciona um indicador, pelo próprio nome, ele indica pela mudança de cor
ou não, se a substância é ácida ou básica, né? Nós temos a parte visual, que é pela cor. No caso, né, geralmente é a fenolftaleína. E tem o método instrumental, em que você observa que o ponto final, pelo pH, pelo potencial de corrente elétrica, pela absorção da luz, tá bom? Vimos que não se esqueça que para que você inicie o processo de titulação, a solução padrão que você coloca, ela tem que ter, né? Ela tem que ser um padrão, ela, grande parte é padrão primário, né? Que é aquela que tem uma alta pureza, extremamente estável, baixo custo, alta solubilidade, massa molar alta, né? Para que você não tenha erros de pesagem e não pode ser higroscópico, né? Na análise gravimétrica, a gente não pode esquecer, né? É aquela análise em que leva em consideração a massa. A análise gravimétrica, ela leva em consideração a massa, né? Em vez de você determinar o volume, você determina a massa. Então, os métodos gravimétricos são quantitativos e se baseiam na determinação da massa de um composto puro, a qual o analito está quimicamente relacionado. Eu vou determinar a massa desse composto puro em que o analito está quimicamente relacionado. Já a gravimetria de precipitação leva em consideração que o analito ele é separado de uma solução, de uma amostra, como um precipitado e é convertido a uma espécie de composição conhecida que pode ser pesado. Ou seja, gravimetria por precipitação, esse analito, ele vai ser separado porque ele não vai se dissolver, ele é formado como um precipitado. Retira-se esse precipitado e esse precipitado ele é convertido, tá certo? Em uma espécie de composição que é conhecida e que pode ser pesada. Já a gravimetria por nome volatilização. O analito ele é isolado dos outros constituintes da amostra pela convenção a um gás de composição química conhecida. Então, esse analito ele vai ser isolado dessa constituição, tá certo? E, nesse caso, os constituintes da amostra por convenção de um gás de composição química conhecido. O peso desse gás deve ser, então, com uma medida de concentração do analito. Então, o peso do gás faz a presunção, né, que é o próprio analito, né, medida de concentração. E já a eletrogravimetria, o analito ele é separado pela deposição em um eletrodo por meio de uso de uma corrente elétrica. A massa desse produto fornece, então, uma medida de concentração do analito. Então, vamos trabalhar na seguinte linha. O analito ele é depositado. Se é depositado, faz a presunção, aconteceu o quê? Uma eletrólise. Então, o analito ele é depositado em um eletrodo por meio da corrente elétrica, então, uma eletrólise. Então, a massa desse analito que foi depositado, né, refere-se à medida da concentração desse analito. Então, as três vias, precipitação, que não, o analito vai ser precipitado, depois é convertido em uma espécie de concentração, que pode ser pesada, volatilização, que nesse caso o analito vai ser convertido, ele é isolado e convertido em um gás, de composição química, então o peso desse gás está automaticamente em concentração do analito, e a famosa eletrogravimetria, através da corrente elétrica em si, né, processo de eletrólise, ele vai ser depositado em um eletrodo, então a concentração desse eletrodo refere-se à concentração do analito, tudo bem? Então, o analito é convertido em um precipitado pouco solúvel, tá certo? Esse precipitado, qual é a etapa? Então, ele é pouco solúvel, eu vou filtrar, vou retirar da solução, eu vou lavar para quê? Para que retire as impurezas dele e depois, tá certo? Convertido em um produto de composição conhecida por meio de tratamento térmico. Então, eu vou levá-lo, tá certo? A múfla que eu possa aquecer, tá? Então, qual é a sequência? Eu vou primeiro filtrar para que eu possa retirar o precipitado, depois eu vou lavar para retirar as impurezas que não fazem parte, e depois eu vou converter ele a um produto, né? Eu vou converter ele a um produto através do aquecimento. Eu vou aquecer para retirar algum produto que possa ter ficado, tudo bem? E quando eu aqueço em si, aí eu posso informar que aquele ali é o próprio analito em si, tá?
Então, a ordem geral é essa: precipitação, depois filtração, depois lavagem, aquecimento e depois já está no ponto para ser pesado, tá? Não se esquecendo, na característica de um bom precipitado, ele tem que ter baixa solubilidade, tem que ser de fácil filtração, não pode reagir com a atmosfera, tudo bem? E tem que ser com composição química conhecida após a sua secagem, após levar ele a estufa ou a mufla, tá? No processo de calcinação. Tudo bem? Não se esquecendo que os resultados de uma análise gravimétrica são geralmente calculados a partir de medidas experimentais, massa da amostra, massa do produto, composição. Então, para mim saber a pureza da massa da amostra, é a massa do constituinte sobre a massa da amostra em si. Ou seja, a massa do analito no final do processo dividido pela massa da amostra. Aí você sabe o teor da pureza, a porcentagem, né? E tem o fator gravimétrico. Lembre-se bem, fator gravimétrico leva em consideração o que, professor? A massa molar do analito, ou seja, do final do processo, sobre a massa molar da substância pesada. Então, é a massa do analito que se quer saber sobre a massa molecular da substância que foi pesada. Esse é o fator, tá certo? Gravimétrico, ou fator de conversão, tá? O fator gravimétrico, o fator de conversão, é a massa molar do analito sobre a massa molar da substância pesada. Tá bom? É igual aqui, ó. Qual a substância que eu quero investigar? O cálcio. Qual a substância pesada? Óxido de cálcio. Então, eu pesei o óxido de cálcio. Mas eu quero determinar o cálcio. Então, como é que eu faço? Pelo fator. O fator é a massa molar do cálcio sobre a do óxido de cálcio. Eu quero investigar o ferro a partir da substância que eu vou pesar, óxido de ferro. Nesse caso, o fator, o F, fator, é a massa molar do ferro sobre a massa molar do F2O3. Não se esqueça, a amostra eu tenho 2 ferros, então a do analito tem que ser 2 ferros, por isso que tem esse 2 aqui, 2 vezes a massa molecular do ferro. Não se esqueça disso, tá bom? Sobre a massa molecular de F2O3. É igual aqui, ó. Substância pesada, Mg2P2O7, pirofosfato de magnésio. Qual a substância investigada? O magnésio. Eu não tenho 2 magnésios, então é 2 vezes a massa molecular sobre a massa molecular do pirofosfato de magnésio. Turma, até mais. Vamos para o módulo 3, tudo bem? Até mais para vocês.